E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto de aulas sobre ligações químicas, esta aula vai ser sobre ligações covalentes e vamos dividir essa aula em duas partes. Essa é a parte 1 da aula sobre ligações covalentes. Vocês querem aprender um pouquinho mais sobre as ligações covalentes e a formação das moléculas? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, começar a essa aula sobre ligações covalentes. Então, nas aulas anteriores demos uma introdução às ligações químicas, né, ao estudo das ligações químicas, e depois falamos das ligações iônicas. Agora vamos falar do segundo tipo de ligação, né, entre os principais, que é o que a gente chama de ligação covalente. Normalmente, como que se forma qualquer ligação covalente entre, por exemplo, dois átomos? Normalmente, quando dois átomos que ambos têm alta eletronegatividade, que normalmente o que é esse conceito de eletronegatividade que a gente comentou lá em propriedades periódicas, na segunda aula de propriedades periódicas que a gente tem aqui no canal, né? Que a eletronegatividade, ela é, vamos dizer assim, o poder que um átomo tem de, numa ligação química, atrair elétrons para próximo dele, não é? E normalmente a gente viu também que a eletronegatividade ela é a maior possível para quando a gente está no canto direito e superior da tabela, excluindo a família dos gases nobres, no canto direito e superior. Ou seja, de uma forma geral, os ametais, que é aqueles grupos que estão ali no canto direito e superior, ali, os elementos que estão ali, normalmente são os que vão apresentar alta eletronegatividade. Por causa disso, como a ligação covalente, ambos querem elétrons, então como que eles vão fazer para que os átomos que se aproximarem e ambos querem o elétron, vão fazer para poder interagir um com o outro? Já que ambos querem, eles podem compartilhar os elétrons que eles já têm um com o outro. Porque isso faz com que eles aumentem o número de elétrons que eles vão ter compartilhando, né? Então, por isso que a ligação covalente normalmente ela vai ser formada entre a metal, que gosta de elétron, gosta de receber elétron, com a metal, que também tem essa propriedade de gostar de receber elétron. Então, a metal com a metal, quando eles precisam se ligar um com o outro para ambos se estabilizar, como eles vão fazer? Ligação covalente. Beleza? Então, normalmente a ligação covalente, ela sempre vai envolver o que a gente comentou? Compartilhamento de elétrons. Então, antes o elétron era só de um átomo, o outro elétron era só do outro. A partir do momento que eles se ligaram por ligação covalente, esses elétrons vão formar a ligação covalente, que vai ser agora um par de elétrons que vai ser dos dois átomos. Se antes cada um deles tinha, por exemplo, um elétron só, a partir do momento que formou a ligação covalente, ambos vão ter um par de elétrons, ou seja, ambos vão ter dois elétrons depois que eles compartilham esses elétrons. Né? Então, a possibilidade quando tem dois ametais, que os dois querem receber elétron, de interagir é essa. É se estabilizar dessa forma, compartilhando. Né? Diferente da iônica, né? Que um dos átomos quer doar elétron, o outro átomo quer receber. Então, você tem um metal com um ametal se ligando, em que o metal quer doar, o ametal quer receber. Então é diferente no caso da covalente, que ambos são ametais. Então como que eles vão se estabilizar quando ambos querem receber? Só dessa forma, compartilhando elétrons. Beleza? Então, quando ocorre esse compartilhamento de elétrons entre os átomos e eles começam a se ligar por ligação covalente, forma o que a gente chama de moléculas, ou, dependendo se forem moléculas grandonas com vários átomos, o que a gente chama de macromoléculas, que são moléculas maiores, né? E normalmente ela pode ser uma substância covalente simples ou composta. Então, normalmente as ligações covalentes elas podem ser formadas entre dois átomos só, um fazendo ligação covalente com o outro, por exemplo, como também vários átomos, um fazer ligação covalente com o outro e formar estruturas com vários átomos ligados um no outro, todos por ligação covalente. Ou seja, normalmente quando a gente fala de moléculas, ela pode ser formada desde por interação entre dois átomos fazendo ligação covalente até entre vários átomos fazendo ligação covalente um com o outro. Formar então estruturas com vários átomos, um conectado com o outro, um ligado com o outro.
que são estruturas que a gente chama de substância composta, né, nesse caso. Então, o que a gente define então como molécula, que são essas substâncias que são formadas a partir do momento que átomos estão fazendo ligação covalente? São estruturas, né, que normalmente vão ter a massa molar conhecida. Então a gente sabe exatamente quantos átomos que estão envolvidos ali na estrutura dessa molécula, né? E normalmente vai ser um número relativamente pequeno né, de átomos envolvidos, e normalmente esses átomos que estão envolvidos para formar a molécula vão fazer ligação covalente um com o outro, ou seja, vão compartilhar elétrons um com o outro. Então, normalmente as moléculas vão ser formadas pela união de diferentes ametais. Então, sempre que a gente for falar molécula vai ser dessa forma. Normalmente, quando já tem a presença de metal junto ali com a metal interagindo, a gente já vai começar a chamar não de molécula, a gente costuma chamar daí nesse caso de composto iônico, porque aí você tem metal e a metal interagindo junto ali, que aí já entra naquela parte de ligações iônicas. Então nesse caso a gente costuma chamar de composto iônico. No caso, quando é só por ligação covalente, a gente costuma dar esse nome aqui de molécula. Molécula de água, ou seja, H2O. Por quê? Porque há um compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o oxigênio para formar a molécula de água. A gente vai ver depois, certo? Então, tenha em mente que sempre que a gente falar de ligação covalente, a gente tem um compartilhamento de elétrons para formar par de elétron, né? Lembra que eu comentei com vocês que cada um dos átomos, por exemplo, tinha um elétron lá, livre. Esses elétrons, a partir do momento que eles foram compartilhados entre os dois, vai formar pares de elétrons. Então, cada ligação covalente vai ser pares de elétrons que vão ser agora dos dois átomos que estão fazendo a ligação. Não mais só um elétron de cada um deles. Agora vai ser um par que faz parte dos dois átomos, certo? Então, basicamente, é assim que vai ser feita qualquer ligação covalente. Lembrando que até uma analogia que eu costumo fazer para facilitar para vocês, se vocês estão ainda com dificuldade nessa questão de como que é compartilhar elétrons, é eu falar algo do tipo assim do dia a dia da gente. Se por exemplo, eu tiver um livro, né, que o livro é só meu, então só eu posso ler, e uma outra pessoa tiver um livro também que é só dela e só ela pode ler. Vamos supor que eu quero ler o livro daquela pessoa e a pessoa quer ler o meu livro. Como que a gente pode fazer para que nenhum dos dois fique sem os livros, né? E os dois possam ler os dois livros? A gente compartilha os livros um com o outro, e a partir desse momento é como se os dois livros agora são das duas pessoas. Então, com isso a gente fala que a gente está compartilhando os livros, né? Porque naquele momento os dois livros estão com os dois. Tipo, em algum momento mais com um, mais com outro, mas os dois estão compartilhando os dois livros, e agora, se antes um tinha um livro cada, agora vão os dois ter dois livros. Com o elétron é algo muito similar. Se antes os elétrons era cada um desses elétrons de átomos específicos, depois que ocorre esse compartilhamento de elétrons de formação da ligação covalente, esse par de elétrons que vai ser formado vai ser agora dos dois átomos que estão envolvidos nessa ligação covalente, certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem que ter em mente sempre que fala de ligação covalente. Compartilhamento de elétrons de diferentes átomos. E, normalmente, esses átomos vão ser átomos de ametais, que tem essa característica de ambos gostar de receber elétrons. Quando a gente fala das propriedades de moléculas, então, propriedades de compostos moleculares, diferente dos compostos iônicos que a gente comentou na aula sobre ligações iônicas, as propriedades dos compostos moleculares são muito mais complicadas da gente definir propriedades específicas, porque dependendo da estrutura e do composto molecular que é formado, as propriedades podem variar demais. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação do estado de agregação aqui. Se lá nos compostos iônicos a gente comentou que, em geral, em temperatura ambiente e pressão ambiente, os compostos iônicos costumam ser sólidos, ou seja, eles têm uma interação tão forte que costumam ser sólidos. No caso das moléculas, dos compostos moleculares, eles, dependendo do composto, ele pode ser sólido, ele pode ser líquido ou ele pode ser gás.
Então, isso vai variar muito dependendo de cada composto, como que é a estrutura desse composto, dessa molécula que é formada por ligação covalente. Então, é muito mais difícil, no caso dos compostos moleculares, a gente definir a maioria é sólido, a maioria é líquido, a maioria é gás, pode variar bem mais. Uma coisa que a gente pode dizer é que, em geral, por exemplo, se a gente for comparar um composto iônico com um covalente, de uma forma geral, apesar de ter exceções, mas de uma forma geral a gente pode dizer que os pontos, por exemplo, de fusão e ebulição, as temperaturas de fusão e ebulição, no caso dos sólidos moleculares ou dos compostos moleculares, costumam ser menores que dos compostos iônicos. Então, por exemplo, se a gente compara o ponto de fusão de uma molécula, em geral vai ser bem menor do que o ponto de fusão de um composto iônico como o cloreto de sódio, por exemplo. Tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição também, né? Então, isso é uma relação que a gente pode fazer, apesar de ter algumas exceções, de ter estruturas que têm estruturas moleculares que têm também o ponto de fusão e ebulição bem alto. Por isso que eu falei, é muito variável quando a gente fala de compostos moleculares, porque vai depender muito da estrutura que é formada e de que átomos que estão interligados um com o outro e de que forma. Isso aí pode variar muitas propriedades desse composto molecular. Diferente do composto iônico, que já tem propriedades mais bem definidas nesse caso. E com relação à condutividade que eu destaquei aqui também, de uma forma geral, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido. Então, não é comum a gente ver compostos moleculares conduzir corrente elétrica quando estão nesses estados, né? E mesmo quando estão dissolvidos, por exemplo, solubilizados ou dissolvidos em água, por exemplo. De uma forma geral, normalmente eles não conduzem corrente elétrica porque não tem essa questão do fluxo de elétrons facilitado como tem, por exemplo, no caso das estruturas iônicas quando estão no estado líquido ou dissolvido em água. Não tem essa possibilidade do fluxo de elétrons facilitado como tem no caso dos compostos iônicos, tá? Então, por causa disso, a gente define que normalmente as estruturas moleculares, os compostos moleculares, as moléculas, não conduzem corrente elétrica no estado sólido e líquido, certo? De uma maneira geral. Então é justamente por as moléculas poder formar diferentes tipos de compostos que a gente vai ver elas nos diferentes estados físicos, vai ver essas moléculas com diferentes propriedades também, propriedades realmente bem diferenciadas uma da outra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Diferentes compostos moleculares, diferentes moléculas que, por exemplo, se a gente for falar aqui do açúcar que a gente costuma usar na cozinha, que é formado em sua maior parte por sacarose, é uma molécula, é formada, os átomos estão interagindo ali, formado por ligação covalente, né, compartilhando elétrons um com o outro, porém, você vê que ela tem, em temperatura ambiente e pressão ambiente também, ela tem o estado de agregação sólido. Então, normalmente a gente vai encontrar ela no estado sólido, em pó. Se a gente for comparar também com um outro composto que também é uma molécula, também é formado por ligação covalente, que é, por exemplo, o dióxido de carbono, que também a gente chama de gás carbônico, em temperatura ambiente e pressão ambiente, ele vai estar na forma gasosa normalmente. Então você percebe que os dois são moléculas, mas um na temperatura ambiente e pressão ambiente está no estado físico gasoso que ele está. E no caso da sacarose já é no estado físico sólido, diferente dos sólidos, no caso dos compostos iônicos, que, de uma maneira geral, a maior parte deles são sólidos em temperatura ambiente e pressão ambiente. E vamos comparar com a água também, que também é um composto molecular, né? Uma molécula, e na temperatura ambiente e pressão ambiente ela está no estado líquido. Então vocês percebem que dependendo do tipo de molécula, ela pode ter um estado de agregação totalmente diferente um do outro em temperatura ambiente e pressão ambiente. Por isso que é mais complicado a gente definir quando fala de molécula.
E um outro exemplo que a gente pode dar também são os alótropos, que a gente chama, né? O que seria a alotropia? São essas substâncias que são formadas por um único elemento químico, mas esse elemento químico ele pode se estruturar de diferentes maneiras e fazer com que gere diferentes substâncias, que apesar das substâncias ter o mesmo elemento químico ali, elas podem se estruturar no espaço de formas diferentes, que é, por exemplo, no caso dos alótropos de carbono. Tanto o diamante, que é um dos alótropos, quanto o grafite, que é o outro alótropo que é só formado por átomos de carbono, pelo fato de eles se estruturarem de forma diferente, essa ligação covalente entre os átomos de carbono, normalmente o diamante ele vai se estruturar os carbonos se ligando um com o outro em redes totalmente interconectadas um com o outro, tudo por ligação simples entre os carbonos, que eu não vou comentar, não vou dar detalhe nisso agora, que a gente vai comentar isso mais para frente na aula, mas que forma uma rede com os carbonos tudo conectado um com o outro, totalmente diferente, por exemplo, no caso do grafite, em que formam como se fosse planos de estruturas de carbono, que um plano interage com o outro, só que interage muito mais fracamente do que os átomos que estão aqui ligados em cada plano. Então isso faz com que o grafite ele seja uma estrutura que são planos de átomos de carbono, um intercalado com o outro, e forma vários planos. E é por isso que o grafite tem aquela propriedade, por exemplo, de quando a gente vai escrever e desliza com grafite, por exemplo, num papel, esse atrito que o grafite vai ter com o papel, você vai fazer com que esses planos dos átomos de carbono que estão ligados um com o outro em cada plano deslizem um sobre o outro. E quando esses planos se deslizam, faz com que o grafite tenha aquela possibilidade de deixar lá a marca no papel, né? Quando a gente vai deslizando o grafite no papel. Totalmente diferente do diamante, por exemplo, que os átomos já estão totalmente conectados um com o outro de uma forma que não forma esses planos como forma o grafite. Isso faz com que, pessoal, mesmo as duas estruturas sendo formadas só pelo mesmo elemento, pelo átomo de carbono, elas tenham propriedades totalmente diferentes uma da outra. O grafite tem um conjunto de propriedades, que a gente dá inclusive algumas aplicações para o grafite. O diamante, totalmente outro conjunto de propriedades que também acaba dando outras aplicações, no caso do diamante, por exemplo, no caso do diamante como joia e tal. E no caso do grafite que a gente utiliza na lapiseira, por exemplo. Certo? Então, eu gostaria de destacar que então as moléculas, ou seja, compostos formados por ligação covalente, ela tem essa possibilidade de ter diferentes tipos de propriedades que é muito mais difícil da gente agrupar, como a gente agrupa, por exemplo, as propriedades dos compostos iônicos e dos compostos formados só por ligação metálica que a gente vai ver depois. Certo? Normalmente, o mesmo cientista que propôs uma estrutura para representar os compostos iônicos também propôs formas da gente representar de uma forma simplificada, um modelo simplificado de a gente representar os compostos covalentes, ou seja, os compostos formados só por ligação covalente, as moléculas, né? Que é o mesmo cientista, o Gilbert Lewis, né, que a gente vai chamar também de estrutura de Lewis, só que agora é uma estrutura de Lewis para composto covalente, que a gente vai começar a chamar agora aqui só de molécula, tá? Quando eu falar molécula, entendam que eu estou falando composto formado por ligação covalente, né? Então, vou começar a chamar agora só de molécula. Então, a estrutura de Lewis para representar moléculas é diferente da estrutura de Lewis para a gente representar compostos iônicos. A forma da gente representar os elétrons na última camada é igualzinha de uma e da outra. Então, por exemplo, normalmente as estruturas de Lewis para cada átomo a gente vai representar só com os elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada, em ambos os casos, tanto para composto iônico quanto para molécula. Entretanto, quando a gente começa a analisar para a estrutura da molécula, um átomo interagindo com outro e formando ligação covalente, aí já vai ser diferente que a gente vai representar para composto iônico, conforme a gente fez na aula anterior, conforme a gente vai fazer nessa. Então, a primeira coisa é a gente fazer da mesma forma que a gente fez para ligação iônica. A gente precisa fazer a distribuição eletrônica, ver quantos elétrons tem na última camada
daquele átomo, e aí dependendo de quantos elétrons tem, a gente representa normalmente com essas bolinhas. Cada elétron que tiver na última camada é uma bolinha a mais que vai ter na hora de representar os elétrons de valência, né, que são os elétrons da última camada. Então, por exemplo, o carbono, se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, a distribuição eletrônica do carbono, que tem número atômico 6, vai ser um S2. Vou dar o exemplo dele aqui só para vocês terem uma noção aqui, ó. 2S2, 2P2, que são 6 elétrons distribuídos. A última camada dele aqui, ó, camada 2. Quantos elétrons tem nessa camada 2 aqui dele, que é a última camada? 4. Por isso que a gente representa o carbono com 4 elétrons assim. Se a gente for fazer pro silício, vai também dar 4 elétrons na última camada. Para os que estão no grupo 16, todos vai dar 6 elétrons na última camada. No grupo 17, que é os halogênios, 7 elétrons na última camada. E lembra que dos gases nobres, exceto o hélio, que só tem 2 elétrons na última camada, todos os outros já vai ter os 8 elétrons na última camada, que vai dar estabilidade para os gases nobres. Então, é dessa forma que a gente vai representar pela estrutura de Lewis para átomos. É aquele modelo de bolinhas igual a gente fez no caso para as ligações iônicas, tá? Só que quando a gente vai representar as moléculas, aí a gente já vai ter que representar da seguinte forma. Por exemplo, a gente quer representar a molécula do H2, que é, no caso, o gás hidrogênio, né? O H2. Como que a gente representaria, então, a ligação covalente que se forma entre os dois hidrogênios? A gente vai fazer da seguinte forma. Vocês concordam comigo que cada hidrogênio, conforme essa representação dele aqui em cima, tem um elétron só. Então, só que cada hidrogênio quer completar essa camada dele, que é a camada 1, que só cabe 2 elétrons. Então, cada hidrogênio quer um elétron, não é? Para completar 2 elétrons nessa camada 1. Então, o que eles vão fazer? Um hidrogênio vai vir com um elétron e vai compartilhar com outro hidrogênio, que também só tem um elétron. Eles vão compartilhar, cada um com um elétron, vão compartilhar esses 2 elétrons. E agora os 2 hidrogênios têm 2 elétrons, quando eles fazem essa ligação covalente. Então, basicamente, a gente pode representar ela dessa forma aqui, que esses 2 elétrons são dos 2, né, depois que se formar a ligação covalente. Ou dessa forma que eu fiz aqui, fazendo esse círculo, que normalmente é a forma que eu acho que fica mais claro que está formando aquela ligação covalente, né? Porque quando faz esse círculo, está dizendo assim, os 2 elétrons agora são dos 2. E essa outra forma que é a mais comum depois que a gente faz a ligação covalente de a gente utilizar, que normalmente cada par de elétrons desse que são compartilhados entre os 2 átomos, cada par, a gente representa com um tracinho. Então, sempre que vocês verem nas moléculas esses tracinhos, nada mais é que um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons compartilhados entre os 2 átomos, que estão ligados um com o outro. Então, sempre esse tracinho vai ser isso que vai representar. Vai ser até mais comum, então sempre que vocês forem fazer uma estrutura de Lewis para molécula, vocês podem até no início fazer assim, para poder saber que estão os elétrons sendo compartilhados entre os 2. Mas depois é comum se passar a estrutura dessa forma aqui. Cada parzinho desse compartilhado, você transformar ele num tracinho. Aí esse tracinho vai significar o par de elétrons compartilhado, que é justamente a ligação covalente. Que no caso do H2 vai ser um tracinho só, porque eles compartilham um par de elétrons só, para fazer com que os 2 hidrogênios tenham 2 elétrons. Ou seja, complete a primeira camada de cada um dos hidrogênios, que eles só precisam de 2 elétrons mesmo, certo? E se a gente for analisar agora pro cloro, cada cloro tem quantos elétrons na última camada aqui, ó? Cada cloro tem 7. Então, eles precisam de quantos elétrons cada um para poder completar o octeto, né? Completar os 8 elétrons na última camada. Precisa de um só, porque cada um tem 7, né? Então, o que eles vão fazer? Esse um elétron que está aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse um elétron que está aqui, que não tem ainda o par de elétron para estabilizar os 4 pares de elétrons do cloro, como que a gente vai representar? Cada um dos cloros, ó, tá vendo aqui? Eles vêm com um elétron, eles compartilham esse um elétron que estão sobrando de cada um, que ainda não formou par, né? Então vocês percebem que quando o par já está formado, normalmente eles não precisam compartilhar elétron com outros átomos, porque o parzinho já está formado. Normalmente vai ser compartilhado esses elétrons que ainda não tem o parzinho dele.
Então, aí esses dois átomos compartilham um com o outro. E aí, depois que compartilhou, a forma que a gente representa aqui pela ligação covalente. Lembrando que esses 6 elétrons em cada um dos átomos que estão aqui, ó, sendo representados com as bolinhas aqui de fora, esses elétrons não estão sendo compartilhados entre os dois. Então, sempre que a gente representar, tipo, essa representação assim, as bolinhas em cima do átomo assim, normalmente esses elétrons só são daquele átomo. Quando a gente representar um tracinho entre os dois átomos, aí a gente está querendo dizer, são dois elétrons, é um parzinho de elétrons que está sendo compartilhado entre os dois. Aí sim, certo? Então a gente costuma chamar esses pares que não são compartilhados entre os dois, que só são de um dos átomos, a gente chama de par de elétron isolado. E os pares de elétrons que são compartilhados, a gente vai falar que são ou par de elétron compartilhado ou é a ligação covalente, certo? Então, no caso do cloro, como cada um só precisa de um elétron, eles fazem uma ligação covalente dessa forma e formam o Cl2 para estabilizar a estrutura de ambos cloro, né? E como que forma a da água, por exemplo? A da água já vai ser de maneira similar, só que o oxigênio, se a gente for ver aqui, ó, ele tem 6 elétrons na última camada, né? Tá vendo aqui? Então ele vai precisar de 2 elétrons para completar os 8 que ele precisa, não é? Então ele vai precisar pelo menos fazer 2 ligações covalentes para poder conseguir compartilhar e receber esses 2 elétrons que ele está precisando. Então, por isso que a água precisa de 2 hidrogênios para que o oxigênio se estabilize. Porque cada hidrogênio vai poder compartilhar um elétron com o oxigênio. Aí o oxigênio vai precisar de 2 hidrogênios justamente para compartilhar os 2 elétrons que ele precisa. E os hidrogênios que só precisa de um elétron, só cada um deles, fazendo uma ligação com o oxigênio, já consegue se estabilizar. Por isso que a água precisa de 2 hidrogênios e um oxigênio. Porque o oxigênio faz as 2 ligações com cada hidrogênio que ele precisa para poder completar o octeto dele, os 2 elétrons que ele está precisando. E cada hidrogênio só faz uma ligação só, porque cada um deles, dos hidrogênios, só precisa fazer uma ligação para poder conseguir esse um elétron que ele está precisando. E completar a camada 1 do hidrogênio, que são 2 elétrons. Beleza? É por isso que a estrutura da água a gente vai representar dessa forma. O oxigênio fazendo uma ligação covalente com um hidrogênio e outra ligação covalente com outro hidrogênio. Lembrando que para a gente representar de uma forma mais completa, o oxigênio ainda tem outros 2 pares de elétrons isolados que não estão ligados com o hidrogênio, que a gente também normalmente a gente pode representar aqui também, ó. Tipo, um par aqui e outro par aqui, ó. Que esses pares não estão ligados com o hidrogênio, é só do oxigênio. E os que estão ligados com o hidrogênio a gente representa por esse tracinho, que representa a ligação covalente, que estão os elétrons que são compartilhados, certo? Então, essa é a forma da gente representar a molécula de água. Beleza? Então, ó, com isso a gente termina essa primeira parte da aula de ligação covalente. Na próxima aula a gente vai dar alguns exemplos para a gente reforçar esse conceito que a gente está vendo aí de como representar as estruturas de Lewis de moléculas, beleza? Então vejo vocês na próxima aula com a representação de Lewis, diferentes exemplos para a gente treinar isso aí. Até mais então, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.